Olá! Que prazer estar aqui com vocês novamente no nosso canal Peripécias de Mãe. Eu sou a Débora Ruckdeschel e nós vamos começar com uma ilustração de novo. Tá? Eu tô gostando desse método, o que vocês acham? A ilustração, a parábola de hoje, na verdade, ela é uma história de um homem que nasceu em 1805 e morreu em 1898. O nome dele era George Miller. Esse homem nasceu na Prússia e depois que ele cresceu e se desenvolveu, ele acabou se envolvendo em problemas com a polícia até. O pai dele dava muito dinheiro para ele, para o seu irmão, muito dinheiro e pouca idade, começou a se envolver com coisas que não eram muito agradáveis, até que foi preso. Mas depois de uns anos, quando ele fez 20 anos de idade, ele se converteu e decidiu estudar teologia, decidiu estudar no seminário. Mesmo sendo um pastor e pastoreando uma igreja na Inglaterra, George Miller resolveu, por uma sensação de que era necessário isso, devido a um surto de cólera que aconteceu naquela região, trabalhar com crianças que estavam órfãs. E quando ele começou, ele se propôs, fez um acordo com Deus, de que ele acolheria essas crianças, alugaria casas e as pessoas estavam ajudando, mas ele não pedia ajuda. Ele dizia para Deus o seguinte: quando eu precisar eu peço para o Senhor e o Senhor fala com as pessoas. E George Miller então começou com o primeiro orfanato, depois ele cresceu esse orfanato, foi alugando mais casas, até que então ele precisou construir um complexo bem maior, que cabia 4.000 órfãos. Durante toda a sua vida, George Miller continuou nessa mesma política. Com Deus ele conversava todos os dias e contava tudo o que era necessário, e Deus enviava através dos seus filhos que o ouviam aqui na terra a solução. Nunca houve um patrocínio, nunca houve uma vinculação governamental, mas George Miller conseguiu que todas aquelas crianças tivessem uma instrução, uma educação, fundando escolas, fundando orfanatos. Aquelas crianças órfãs tiveram a oportunidade de ter o que elas jamais poderiam ter se não fosse por esse motivo. Naquela época, as crianças tinham que trabalhar, inclusive. A maior parte delas trabalhava em fábricas, em condições muito insalubres, assim como os adultos também. Mas as crianças dos orfanatos de George Miller não. Algumas vezes ele sentou-se para comer à mesa com as crianças sem ter nada para servir para elas. E ele sentava assim mesmo, com fé e sem dizer a ninguém que não tinha alimento. Eles oravam e a porta então recebia uma batida. Aconteceu mais de uma vez. Uma das vezes, quando eles sentaram, era café da manhã. E aí, quando eles terminaram a oração, bateram a porta. Era o padeiro real, que tinha feito os pães e os pães tinham esquentado demais, assado demais, ficado muito escuros. Não daria então para levar até o palácio. E ele levou para George Miller e suas crianças. Quando eles fecharam a porta, eles pensaram: agora nós temos que comer, vamos comer pão, que alegria. Bateram novamente a porta. Era um leiteiro que havia quebrado ali a sua carroça e tinha que se livrar do leite para consertar a carroça. E ele perguntou se eles teriam um destino para dar para aquele leite. E agora eles já tinham pão e leite na mesma refeição. Aconteceu também algumas outras situações em que pessoas acordaram 2 horas da manhã e começaram a assar pães para levar para George Miller, porque Deus os avisou de que não haveria pão no orfanato no dia seguinte. Houve muitas situações em que George Miller necessitou de dinheiro em grande quantidade para construir os orfanatos, para manter os orfanatos, para construir as escolas, manter as escolas, e esse dinheiro aparecia sempre na hora certa e da maneira mais inusitada possível, porque ele confiava em Deus. E aí a gente fica imaginando, né, um homem que disse frases como essa que vocês estão vendo aí, que antes da gente sair do nosso quarto pela manhã, tem que estar tudo certo com Deus, tem que estar tudo ok, nosso relacionamento com Ele tem que estar todo zeradinho e aí a gente pode sair pela manhã. A proximidade que nós temos com Deus tem a ver com a proximidade que nós temos com a palavra dele. E esse homem, George Miller, ele hoje é lembrado, e sempre será, como um patrono dos orfanatos, né, como um missionário de Deus, voluntário, que largou tudo, largou inclusive a profissão de pastor, para ser dono de orfanato, para ser usado por Deus cuidando de crianças órfãs. Esse homem é lembrado até hoje pela sua fé e pelo tempo de comunhão com Deus que ele tinha e cuidado com as pessoas. Na Bíblia menciona que o jejum que Deus realmente quer é o de ser justo, de tratar com benignidade, bondade e piedade as órfãos, as viúvas. E George Miller, sem dúvida, fazia esse jejum todos os dias. É claro que Jesus também jejuou de outras maneiras. E ele fez isso inclusive 40 dias e 40 noites antes da tentação no deserto. Mas durante toda a nossa vida, esse jejum deveria ser constante, esse que George Miller atuou. A nossa mãe de hoje, na nossa série As Mães que Acertaram na Bíblia, é Eunice. Lá em 2 Timóteo 1,5 menciona que Eunice não tinha marido, seu filho era órfão. Ela criou esse filho nos caminhos de Deus. E ela era uma mulher fiel, uma judia fiel,
ela e sua mãe Lloyd. Paulo menciona que Timóteo, ele tinha a mesma fé que pulsou no coração da mãe e da avó. Aproximadamente no ano 46 d.C., na primeira viagem missionária de Paulo, lá em Listra, as duas ouviram sobre Jesus Cristo e se converteram, tanto Eunice quanto Lloyd. E essa fé que elas aceitaram nova, acrescentada à fé que elas já possuíam, né, porque elas já eram judias, já eram conhecedoras da Torá, essa fé foi crescendo no coraçãozinho de Timóteo. E Timóteo depois se transformou em um pastor, um pregador da palavra de Deus. Algumas de nós temos filhos ainda pequenos e outras temos filhos mais velhos. Alguns de nós, alguns de vocês, inclusive talvez nem tenha filhos, mas tem pessoas que vocês amam e que estão em fase de decisão, em fase de construção da sua identidade. Que nós possamos nos preocupar. O que é que nós estamos ensinando às pessoas? Eu fico imaginando esses órfãos de George Miller, o quanto eles não eram agradecidos e o quanto depois que eles ficavam sabendo, porque na hora ele não contava para ninguém quando estava faltando as coisas, o quanto depois que eles ficavam sabendo, eles percebiam a fé e queriam imitar essa fé que George Miller tinha. Eu fico imaginando como nós podemos ser usados por Deus se nós deixarmos de focar no materialismo e focarmos na piedade. Se nós deixarmos de focar no egoísmo, na competitividade, focarmos na amizade, na intimidade com Deus. Como que nós vamos transformar a identidade dos nossos filhos e amigos se nós fizermos isso na idade de formação, na idade mais importante, que é quando o caráter está se formando e logo depois também na adolescência, quando a identidade também se forma. Precisamos ter muito cuidado de como vamos apresentar aos nossos filhos a questão do altruísmo, a questão da desigualdade social e o que nós podemos fazer em relação a ela, o que é justiça. Será que a gente tem propositadamente colocado assuntos de forma suave, com historinhas, né, no começo da infância e depois com diálogos e bastante conversa interessante, deixado nossos filhos falarem sobre como eles se sentem em relação a tudo que acontece nesse mundo e as injustiças que nós vemos flagrantes hoje em dia? Será que o nosso coração está sensível para ajudar as pessoas que estão precisando? Será que os nossos filhos estão sensíveis para ajudarem as pessoas que estão precisando? Ou a gente se coloca numa redoma de ouro? Quem tem uma condição não olha para quem não tem. Porque não dá para a gente viver feliz enquanto o outro passa fome. Não dá para a gente viver tranquilo enquanto o outro não tem o básico. A gente precisa fazer alguma coisa. É claro que sozinho, né, não vamos conseguir. Mas todos juntos, nós sabemos que existem muitas organizações como a ADRA, que ajudam as pessoas que estão precisando, organizações que ajudam as crianças, que ajudam as mães, que ajudam os adultos, ajudam as pessoas em necessidades muito extremas. E nós tiramos um pouquinho do nosso tempo para nos preocuparmos com quem não tem o que a gente tem? Com quem não está no lugar que nós estamos? Quem não tem condições de ter, por exemplo, um culto familiar como o que você tem na sua casa? Será que nós tiramos um pouquinho de tempo para dividir e ensinando as pessoas a cozinharem ou a falarem ou a, enfim, cantarem com seus filhos? Que nós possamos fazer isso. Se nós tivermos uma rede de pessoas interessadas no bem-estar comum, né, em ajudar o outro que ainda não conseguiu chegar naquele ponto, nós pudermos com isso levar mais pessoas para mais perto de Jesus, sem dúvida você vai poder dormir mais tranquilo, acordar mais tranquilo, seus filhos terão amigos melhores. Você já ouviu a história da semente, né? O agricultor que ganhava todas as competições que havia de melhores frutos, perguntaram para ele qual era o segredo. E ele disse, olha, eu pego as melhores sementes que eu tenho e dou para os meus vizinhos. Porque quando eles têm os melhores frutos também atingem a minha terra. Porque dali cai a semente, os passarinhos atrasem e assim os meus frutos não enfraquecem. Eu quero que os outros fiquem bem, para que eu fique bem também. E isso é o melhor que a gente pode fazer. Jesus, ele pede isso. Essa é a função do cristão. A gente deve amar, a gente deve orar, mas a gente deve também ajudar as pessoas. E George Miller passou a sua vida fazendo isso. Nós temos nossos compromissos, temos nossas agendas a cumprir, mas se nós não colocarmos nelas um espaço para colocarmos prioridade nas pessoas, darmos de nós para os outros, do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos recursos, dos nossos bens, principalmente o nosso tempo, a nossa atenção, então não adiantou nada, né? A gente pode fazer o jejum que for, se não for esse o jejum que Jesus pediu, de ajudar os órfãos e as viúvas, as pessoas que estão necessitadas. Os outros também são importantes, mas esse é o principal. Que nós possamos mostrar isso para os nossos filhos, para os nossos amigos, para nós mesmos, que nós lutemos contra o nosso eu, para que nós pensemos mais nos outros, porque no nosso eu a gente já pensa bastante. É o meu desejo para mim, para minha família e para a sua também. Um beijo, um abraço.